Hoje o programa Missão 360 recebe Yarley Simon, que é o produtor do programa Mission 360, que é a versão do Missão 360 em inglês. Na verdade, o programa em português e a versão que a gente faz aqui na América do Sul também em espanhol é uma versão de um programa que já existia no Hope Channel, que é a Novo Tempo para o mundo todo, e hoje a gente tem a oportunidade de conversar com aqueles que começaram o programa. As características do programa, a parte gráfica, etc., são muito semelhantes, e isso tudo foi pensado pela equipe que trabalha aqui nos Estados Unidos, e por isso a gente queria dar as boas-vindas para o Yarley no programa dessa semana. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Yarley, quando você começou a estudar e, de repente, até trabalhar com comunicação já um pouco depois, você imaginou que você teria um trabalho assim envolvido com a missão diretamente ou você tinha outros planos, outras ideias na cabeça? Boa pergunta. Eu acho que no início eu não imaginava, né? Um dos meus sonhos era trabalhar com televisão. E aí eu tomei a decisão de ir para a faculdade fazer televisão, entre algumas outras opções. E foi o que deu certo, né? É um negócio que realmente toca o meu coração, eu gosto muito. Hoje você se sente como um missionário, porque você está trabalhando fora do seu país e você trabalha promovendo a missão. Você também se sente um missionário a fazer isso? Olha, Stout, eu antes desse trabalho não me sentia um missionário. Eu acho que todo adventista é um missionário, né? Hoje eu me sinto um missionário completo, poder ter ajudado na obra e contado histórias de muitos outros missionários. E como é que surgiu a ideia do programa Missão 360 na versão original em inglês aqui nos Estados Unidos? Foi algo simples assim, rapidamente se colocou em prática ou teve todo um processo, todo um trabalho longo para desenvolver um projeto como esse? O desejo existia no coração dos diretores lá há bastante tempo, né? E eles inclusive já tinham um programa de televisão num canal da 3ABN nos Estados Unidos. E quando eu cheguei para trabalhar no departamento, eu vim do Hope Channel, então a gente começou a trabalhar junto com o Hope Channel para criar, que é o Novo Templo aqui dos Estados Unidos, para criar esse programa de missão ali também, né? Para expandir mais aí o alcance dessas histórias tão bonitas que a gente conta de missionários, adventistas trabalhando ao redor do mundo, né? Fazendo o trabalho que Jesus mandou. Então, e qual que é o objetivo principal do Missão 360 aqui? Quando você pensa um programa, as histórias que a gente vai contar, etc., qual é o objetivo? O que você imagina atingir na mente e no coração das pessoas que estão do outro lado da tela? O objetivo é divulgar o trabalho missionário que a igreja tem feito, né? Porque a igreja realmente tem investido em mandar missionários, pioneiros de missão global, voluntários para o mundo inteiro. É uma organização muito profunda, muito extensiva, e o objetivo é realmente contar a história dessas pessoas, o que elas passam no dia a dia. O que elas vivem, o que motiva elas a fazer esse trabalho que elas fazem. E em divulgando isso, outras pessoas vão tomando interesse, a igreja vai apoiando mais esse tipo de trabalho. Então, já tem algumas histórias que foram feitas aí há mais de 8 anos que a igreja vem fazendo. E a gente pode aproveitar esse material para agora colocar num programa de televisão e levar a pessoa que está em casa assistindo a televisão um pouquinho mais perto de onde a missão está. Então, os programas que a gente grava aqui, a gente leva o pastor Gary, que é o diretor, para esses locais onde os missionários estão trabalhando. Ele tem ali a oportunidade de entrevistar e perguntar como é que é o seu dia a dia, o que te motiva a fazer esse trabalho e aí por diante, né? Para levar a audiência lá pertinho de onde os missionários estão trabalhando. Agora, ao viajar e conhecer a igreja também ao redor do mundo e a diversidade da igreja, não só da igreja, mas das culturas dos países por onde vocês passam, o que é que mudou em você, a visão do mundo e a visão da igreja? O que ficou diferente? Olha, muitas coisas. Eu acho que a mais interessante para mim é que o meu desejo de que Jesus volte é muito maior. Porque a vontade de conhecer essas pessoas que são completamente diferentes às vezes da gente, né? Não só a cor da pele, mas a forma de pensar, a cultura, a maneira de comer, a maneira de se relacionar. Coisas que pra gente a gente nunca faria, eles fazem completamente, normalmente, no dia a dia deles. Ver essa variedade de pessoas, essa variedade de culturas com a mesma fé, me dá mais vontade de estar no céu, para encontrar toda essa gente, fazer amizade com eles, escutar a história deles, de como que eles chegaram ali no céu. É o que eu levo comigo quando eu encontro as pessoas, entre outras muitas coisas, né? E quando você está gravando essas histórias, Yarley, você tem a sensação, quando você está gravando e editando, finalizando o material, decidindo o que vai para o ar no final das contas, você tem a sensação de que você está sendo ali os olhos de gente do mundo inteiro que vai ouvir aquela história de alguma maneira depois? Você consegue ter essa sensação ao selecionar o que vai ser o melhor ângulo, o que vai ser a melhor maneira de contar aquela história? Você consegue ter essa sensação de que muitas pessoas vão conhecer uma realidade completamente diferente através da sua visão?
Sim, esse pensamento dá até um pouco de medo na gente, porque a gente fala, nossa, eu não sou digno, né, e não tenho a capacidade, a habilidade para fazer esse trabalho. Mas aí é que entra o espírito da humildade, né, e por esse espírito de, né, de você não ser capaz de fazer esse trabalho, você tem que buscar Deus. E a gente sempre, antes de toda viagem, a gente busca Deus. Eu, principalmente, oro bastante, pedindo, Senhor, por favor, me mostre o melhor ângulo, me mostre a melhor entrevista. Muitas vezes a gente sai para viajar e não sabe com quem que a gente vai falar, quem que a gente vai encontrar, que tipo de histórias que vamos ver. E isso dá assim, um sentimento de insegurança, né? Sim. Falando português, esquecendo as palavras já. Mas Deus ajuda, viu? É impressionante, Stout, como que a gente chega num lugar, encontra a pessoa certa, a pergunta certa vem na cabeça. E geralmente quando a gente sai para gravar, deve ser também o que vocês fazem, vai uma pessoa que faz câmera, áudio, perguntas e respostas, e às vezes até tradução, dependendo da língua. Sim. Então é muita coisa para você se preocupar ali e preparar. Deus controla o processo de início ao fim. Quando chega um produto final, a gente olha assim e fala, nossa, se não fosse a mão de Deus aqui, não teria saído metade dessa história, né? Porque a nossa capacidade realmente não alcança. Sim. Agora, Yali, das experiências que você viveu nos lugares mais diferentes, teve alguma coisa assim que te marcou? Alguma situação, de repente, difícil? Ou uma situação que te impressionou muito pela forma como Deus atuou? Alguma coisa que você tem na memória, assim? Tem muitas histórias interessantes, mas eu acho que o que fica marcado para mim é o carinho das pessoas. Onde eu vou gravar histórias, a Igreja Adventista te recebe como família. Muitas vezes melhor que alguns familiares, mas é aquele carinho assim de vem cá, meu irmão, deixa eu te abraçar, vamos para casa, vamos almoçar, jantar com a gente. E é um carinho fenomenal. É uma coisa realmente que acho que até passa os laços fraternais, maternais, aí que seja. É um carinho muito grande. Já tive experiências de fugir de gente, porque você está com equipamento caro, às vezes na rua, em lugares muito pobres, e às vezes já tive que correr de gente que queria tomar o equipamento. Já tive situações difíceis e situações também muito, muito gostosas. Posso te contar uma história? Sem dúvida, curtinha? a gente precisa. Ilustra também bem aquela situação que eu te falei, né, de como Deus é realmente que capacita. Toda vez que a gente viaja, a gente tem um número de histórias que tem que trazer de volta. Geralmente nós vamos por 2 semanas e a gente tem que trazer 6, 7 histórias. Com os vários segmentos de viagem, a gente acaba perdendo alguns dias, né? Então é bem corrida. Eu cheguei num lugar uma vez, gravei quase todas as histórias, faltava uma e eu tinha só o sábado de manhã, sábado à noite a gente estaria voltando para casa. E nesse dia faltava uma história, que era a história das crianças. A gente tem uma historinha sempre que se foca nas crianças. E não tinha história. Eu tinha conversado com todo mundo, não tinha história, não tinha. E era uma escola e tinha cheio de crianças ali, não tinha história. E sábado de manhã eu orei e falei, Deus, eu não posso voltar essa história, dá uma forcinha. E naquele dia eu senti uma vozinha assim falando, Arli, vai conversar com o diretor da escola. Eu falei, nossa, eu passei a semana com ele não tem nada. Não, mas vai lá conversar com ele, pergunta mais uma vez. Eu falei assim, Senhor, ele vai até se perturbar com isso. Mas a vozinha continuou falando ali, eu fui e conversei com o diretor. Na hora ele falou assim, olha Arli, tem sim, essa menina aqui, puxou a menina assim, falou, essa menina tem uma linda história. E a gente conversou com a menina, os amiguinhos dela estavam ali que se envolveram na história que gravamos. Eu sei que Stout, em 15 minutos a história estava pronta. Uma coisa assim que nunca aconteceu antes, né? Geralmente levam várias horas para gravação e tudo. Mas mostra aí um pouquinho do que Deus faz, né, no nosso dia a dia ali. Sem dúvida. Agora, você como missionário que você é, e alguém que encontra com missionários ao redor do mundo, e que conhece a realidade do mundo e a realidade da igreja, e as necessidades que as pessoas têm, que dicas você daria para alguém que quer entregar a sua vida também para servir a Jesus de uma maneira especial? Baseado na sua experiência e baseado nas necessidades que você encontra no mundo ali, o que você diria para alguém? O que eu tenho visto sendo feito em vários lugares, as pessoas utilizam o talento que Deus deu a elas, né? Então, às vezes a gente pensa, eu só sei fazer isso, mas é exatamente isso que Deus precisa de você. Invista naquelas coisas que você já faz com gosto pelos outros. E realmente o que faz a diferença não é só um sermão, uma pregação. Às vezes a gente pensa nas coisas mais difíceis que o pastor faz ou que outras pessoas fazem, que talvez a gente não tenha esse talento de fazer. Mas é o amor que você demonstra a cada um, que realmente mostra para eles a diferença nesse mundo, né? E dá a gente a chance de apontar para onde o amor vem, né? Da onde a gente recebe ele. Sem dúvida. Yali, muito obrigado. E eu espero encontrar você mais vezes aqui no Missão 360 e a gente deseja que Deus continue abençoando o Missão 360 em inglês, assim como ele tem feito aqui na América do Sul com o programa em português e o programa em espanhol também. Tá ótimo, muito obrigado.